Deus me criou. Lembram que essa foto aqui, tanto para a Débora quanto para mim, era muito significativa, né? Porque foi nesse trapiche aqui, na beira-mar lá de Florianópolis, beira-mar norte, Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, onde ela e eu nascemos. Ela nasceu em Florianópolis, eu nasci em Criciúma. Depois eu já mostro o mapa para vocês aqui para terem uma ideia da distância. Mas foi nesse trapiche que eu a pedi em namoro. Não sei se vocês lembram quando ela contou desse detalhe aqui. Eu nasci nesta cidade. Criciúma fica mais ao sul do estado de Santa Catarina, quase no Rio Grande do Sul, bem no sul do Brasil, né? Ali é uma região no inverno bem fria, apesar de que no verão também é bem quente, né? E Criciúma é uma das cidades, é uma cidade de médio porte aí, 300 e poucos mil habitantes, e lá no estado é uma das maiores, né? Fica ali em quarto lugar, talvez por aí. Aí, para você ter uma ideia do mapa, Florianópolis está ali circulado, é a capital, fica mais ou menos no meio, né, do litoral ali, do estado, e Criciúma fica a 180 quilômetros ao sul da capital. Então, para vocês terem uma ideia de onde eu fui buscar a minha esposa, né? E já vão saber como foi isso aí também. Primeira vez que eu estive em Florianópolis não foi numa circunstância muito boa. 1981, eu tinha 9 anos de idade e fui diagnosticado com um tumor no cérebro por um médico em Criciúma. Então, meu pai, querendo uma segunda opinião, me levou para a capital do estado para buscar recursos melhores, e lá o diagnóstico mudou, mas também não era nem um pouco promissor, assim, esperançoso. Eu tinha, agora, nessa ocasião aí, eu fui diagnosticado com hidrocefalia. E era fim do ano, dezembro, eu fiquei internado ali umas 2 semanas no Hospital de Caridade, em Florianópolis. Aí está a equipe de enfermeiros que cuidou de mim. Tenho, assim, recordações desse pessoal muito carinhoso. E eu deveria voltar em janeiro, ia passar o Natal em casa, o Ano Novo, e voltar em janeiro para fazer uma cirurgia de crânio. E pensem, né, em 81, hoje é delicado, imagina aquele tempo, né? E eu tinha muito medo, assim, de perder algumas capacidades. Eu sempre gostei de desenhar, de artes, né? E eu tinha medo de que eu não conseguisse mais desenhar. Era o que eu pensava, eu me lembro bem disso. Eu, quando soube que eu teria que voltar para a cirurgia, eu lembro que eu me escondi embaixo da cama, eu estava com medo, chorei muito. E meu pai, corajosamente, de novo, não me levou de volta para lá. Fomos para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Lá havia um especialista dos melhores do Brasil, um neurologista. Ele fez uma série de exames e ele praticamente xingou os médicos que haviam diagnosticado o tumor e a hidrocefalia, porque ele disse que, se fosse o caso, eu estaria morto já naquela ocasião, né? Então, ele disse que medicou, passou alguns medicamentos e depois disse que na puberdade as dores de cabeça que eu sentia, alguns desmaios e sintomas assim desapareceriam, e de fato, por algum motivo, isso aconteceu, né? E a minha mãe sempre acreditou que foi um milagre de Deus. Tanto é que a minha irmã mais nova, ela se chama Emanuela, porque foi uma promessa que a minha mãe, católica devota, então, fez de que, se eu fosse curado, o próximo filho teria o nome de Jesus, Emanuel. Como veio menina, ela chamou de Emanuela. Somos 3 irmãos, Michelson, Michela e Emanuela. Esse é um texto que para mim se tornou muito especial quando eu comecei a conhecer mais a Deus, a sua palavra. Se você quiser ler na sua Bíblia, né? João 8,32, ele é bem conhecido. O texto diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu obtive, na verdade, mais do que uma cura. Eu creio que eu fui curado naquela ocasião, mas Deus tinha mais para mim. Ele queria me dar uma cura espiritual, uma cura de cosmovisão, uma mudança de rumo, de vida e de esperança. A minha trajetória espiritual, eu costumo colocar nesse ponto aqui, 1988, então 7 anos depois de eu ter sido diagnosticado e curado daquela condição ali neurológica, né? Em 88, eu fui convidado a fazer parte de um grupo de jovens católico, na verdade, fazer parte de um grupo que queria encenar ali no Natal, ia fazer uma peça, uma encenação do nascimento de Jesus. Eu era muito tímido e eu tinha medo de falar em público, então eu perguntei: escuta, essa encenação aí, eu preciso falar alguma coisa? Aí me disseram: não, você só vai levar um presente para Jesus, você vai ser um rei mago. E ali estou eu. Eu sei que
nem parece mais mesmo, né? Mas enfim, né? Eu ali com meus 15 anos, indo para 15 anos, então entreguei lá o presente para Jesus, sentei e fiquei quietinho. Mas eu gostei disso. Depois dessa encenação, veio um convite para eu fazer parte do grupo de jovens católico. E aí estão os meus amigos daquele tempo, são pessoas muito especiais para mim, mantenho contato com algumas delas até hoje, né? Essa amiga que está ali segurando meu braço, infelizmente já faleceu, e era o grupo de jovens Gênesis, nome bem significativo, né? Até porque depois eu me apaixonaria por Gênesis, pelo Deus do Gênesis, pelo criacionismo, né? E participei aí por alguns anos, fui inclusive, com o tempo eu me tornei presidente desse grupo de jovens, já ali como líder, então já comecei a desenvolver mais a oratória, e aí já aceitava convites para falar em público. Ali embaixo, com roupa azul, eu estou fazendo o papel de João, o evangelista, ali pregando nas escadarias da Igreja Matriz Católica lá de Criciúma. E aí, ao lado, eu estou, não pregado, né, mas amarrado a uma cruz de eucalipto. O que foi isso aí? Os católicos têm o hábito de, na Páscoa, fazerem a chamada Via Sacra, né, recordando a paixão de Cristo. E nesse ano eu fui escolhido e me senti muito honrado para fazer o papel de Jesus. E ali eu carreguei essa cruz de madeira de eucalipto pelas ruas da cidade, depois fui amarrado ali. E sabe, irmãos, ali naquela cruz eu creio que eu tive um encontro especial com Deus, uma primeira conversão, digamos assim. Porque eu, pela primeira vez, pensei seriamente no que Jesus havia feito por mim. Eu pensei, esse sangue que está aqui no meu corpo é ketchup, mas Jesus foi sangue de verdade. Ele derramou o seu sangue na cruz por mim. Ele me salvou, ele deu a vida por mim. E eu realmente, pela primeira vez, pensei seriamente no sacrifício de Cristo. Foi tão forte essa experiência que ali eu tomei a decisão de ir para o seminário católico. Queria ser padre. E foi nesse seminário aí que eu passei 2 semanas recebendo palestras, orientações, o Seminário Teológico de Tubarão, ali perto de Criciúma, em Santa Catarina. Eu era bem novo ainda, né? Tinha meus 15 anos, indo agora para 16 nessa época, e um padre me deu um conselho muito sábio. Que bom que ele falou isso para mim. Ele falou assim: Michelson, você é muito novo ainda, eu aconselho você a voltar para casa, terminar o ensino médio, namorar, conhecer um pouco mais da vida, e se você ainda tiver o desejo de vir para cá, estudar teologia para ser um padre, nós vamos recebê-lo aqui com maior alegria. Bom, eu nunca mais voltei, né? Uma série de coisas aconteceram, e eu louvo a Deus pelo conselho, né, desse padre. Eu descobri que eu tinha vocação mesmo para ser pai, tanto que eu sou pai de 3 filhos, né? Mas foram momentos assim especiais, sem dúvida nenhuma, né? Eu até hoje agradeço a Deus pelo grupo de jovens do qual eu fiz parte. Ali, com aqueles amigos especiais, nunca nos envolvemos com drogas, com comportamentos de risco. Nós éramos bem envolvidos assim em atividades. Deixa eu voltar aqui para o grupo aqui, né? Atividades sociais ali na comunidade. Ajudávamos muito as pessoas ali carentes com cestas básicas, fazíamos campanhas, festas juninas e revertíamos os lucros, né, para essas causas ali. Então foi uma fase especial. Eu creio que Deus me protegeu muito ao permitir que eu fizesse parte desse grupo e dessas atividades. Esse aí foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu tinha 15 anos também. Eu datilografei esse livro nas férias, então você já sabe que a minha idade já está bem avançada, né, porque ao usar esse verbo datilografar, isso já indica que a gente não é mais da fase do digitar, né? Esse livro aí, eu guardo até hoje o original, nunca foi publicado, graças a Deus, porque além de muito ruim, ele não expressa mais a minha forma de pensar, mas eu guardo como um documento, porque ele é uma ficção científica. Eu também ilustrei o livro, e apresenta aí o que seria o próximo passo da evolução humana. Sim, como eu disse para vocês, né, apesar de ser um católico, eu também era, apesar de não, né, porque a maioria dos católicos é evolucionista, né, os próprios papas declaram isso, creem em Darwin e creem em Deus ao mesmo tempo, né, tentando conciliar uma coisa que é inconciliável, a macroevolução com a Bíblia. Mas eu tinha essa ideia, eu achava que Darwin tinha razão, e esse personagem aí do livro é fruto da evolução, da suposta evolução, né? Todo o livro é baseado na teoria da evolução. Então, a minha influência foi
foi basicamente essa aí. No catolicismo foi a Teologia da Libertação. Esse aí é o ex-frei Leonardo Boff. Nós líamos muitos livros dele, artigos dele, e tínhamos então o Boff como nosso mentor, né? Eu fazia parte então dessa chamada Teologia da Libertação, que é uma teologia mais política, marxista. Então, tentem imaginar como era a minha cosmovisão, a minha mentalidade nessa época, né? Eu era um jovem católico, darwinista, evolucionista, marxista, e em algum momento comecei a flertar com o espiritualismo. Já vou dizer como é que foi. Essa praia aqui, Praia do Rincão, fica lá próximo a Criciúma, não é das mais bonitas do estado de Santa Catarina, mas tem uma orla assim bem extensa, em linha reta, boa para caminhadas. E eu me lembro que muitas vezes, ainda na adolescência, eu gostava ali de caminhar nessa praia, e muitas vezes eu me deitava na areia para ver o sol se pôr e as estrelas aparecerem no espaço, no céu. E sabem, muitas vezes eu me perguntava de onde veio tudo isso? Por que nós estamos aqui? Qual o sentido da vida, né? Então, perguntas assim, eu diria, fundamentais, né? De onde viemos, para onde vamos. E eu confesso a vocês que a minha teologia, na época, não respondia essas perguntas. Até porque a teologia da libertação e as teologias de libertação mais alinhadas aí com a visão marxista não estão preocupadas com essas questões fundamentais, estão preocupadas com aqui e agora, com questões políticas. Então, eu não encontrava respostas para essas perguntas na minha teologia da época. Eu tentava encontrar nos livros de caráter evolucionista e não via coerência, porque eu tinha alguma noção, sempre gostei de ciência, de pesquisar, e eu tinha alguma noção de como o universo ele funciona sob leis finamente ajustadas, constantes, universais. Tudo que eu observava revelava ordem, propósito, um design inteligente. Mas os livros que eu lia, os documentários que eu assistia, todos falavam de um tal de Big Bang, né? Mal compreendido, obviamente, mas a ideia de uma explosão cósmica. E eu pensava, mas como que uma explosão assim casual poderia trazer ordem a partir do caos? Isso não existe. O que existe é, a partir da ordem, o caos, né? Aparecer aí, né? Especialmente quando se envolvem explosões. Eu não conseguia compatibilizar essas ideias. Mais adiante, eu não sei bem como é que foi esse negócio, mas alguém me emprestou um livro de parapsicologia. Eu nunca aceitaria ideias como espiritualismo, ocultismo, astrologia, horóscopo, porque eu já sabia que eram pseudociências, sem embasamento científico. Mas quando eu comecei a ler sobre parapsicologia, e saibam que o diabo tem sempre um prato para cada gosto, né? Isso começou a me encantar, assim, me pareceu científico. Explicação para fenômenos estranhos, como telepatia, telecinese, e eu participei de alguns cursos, inclusive. E eu via coisas assim impressionantes lá, inclusive regressão a vidas passadas, e eu comecei a ficar meio encantado por isso. Eu creio que foi nesse momento, nessa fase, que Deus então resolveu colocar um basta, né, nas minhas pesquisas, nas minhas buscas. Eu acho que eu estava indo longe demais. E isso aconteceu no ensino médio. Na época a gente chamava de... me fugiu agora. Ensino médio não tinha outro nome, né? Enfim, eu me matriculei no curso de Química, no curso técnico de Química, e porque tinha um plano de estudar na universidade, depois na faculdade, talvez biologia, astronomia, não astrologia, astronomia, que é uma ciência, né? Alguma carreira científica. E aí o curso de Química no ensino médio me pareceu o mais apropriado para uma preparação já para a vida acadêmica. E aí no curso de Química, aí está a turma de 1989, né, eu conheci um jovem, esse rapaz aí, esse loiro, chamado Vanderlei Ricken. Hoje ele é bibliotecário do nosso internato lá no Rio Grande do Sul, o IACS, e não sabia, mas ele era um espécime raro com o qual nunca tinha tido contato. Ele era um criacionista e um adventista do sétimo dia. Eu nunca tinha ouvido falar nessa igreja, não sabia que existia. E até achei um nome meio estranho no começo, Adventista do Sétimo Dia, o que é isso, né? Depois eu entendi que é um nome bem significativo. Enfim, um dia, estávamos, o Vanderlei e eu, conversando, melhor dizendo, estava conversando com um colega de classe que era testemunha de Jeová. E eu queria
provar para ele que Deus, que Jesus é Deus. Eu cria nisso. Mas eu não tinha muitos argumentos com base na Bíblia, porque eu não conhecia tão bem assim a Bíblia. E aí o Vanderlei se aproximou de nós e começou a argumentar, na minha ótica, ele estava me defendendo, defendendo o meu ponto de vista, né, usando a Bíblia. Eu fiquei impressionado com isso. Aquele jovem se afastou, o testemunho de Jeová, e ficamos o Vanderlei e eu conversando ali. A certa altura da conversa, eu percebi que ele conhecia muito bem a Bíblia, isso me impressionou. Ele fez uma pergunta que mexeu profundamente comigo. Ele perguntou o seguinte: Michelson, você quer conhecer o Apocalipse? Irmãos, era 1989, ainda estávamos vivendo os horrores da chamada Guerra Fria. Medo de que o mundo acabasse com bombas nucleares, né, em cima de nossas cabeças. Agora, de novo, voltamos a ter esse medo aí com a guerra, né, Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia lá. Novamente, essa ameaça aí de uso de bombas atômicas volta a amedrontar o planeta. E nós vivíamos com esse medo. Alguns anos antes disso, eu no ensino fundamental, eu me reunia com alguns colegas de classe na biblioteca da escola. Gente, isso aí é com 12, 13 anos. E a gente tentava entender o Apocalipse. Pegávamos lá na biblioteca a Bíblia, abríamos o Apocalipse e passávamos o recreio estudando o Apocalipse, o intervalo. E, naturalmente, que entendíamos muito pouco, né? Aí alguns de nós pesquisávamos aí sobre a radiação nuclear, outro pesquisava sobre geopolítica, trazíamos depois as conclusões para o nosso grupo de estudos, e chegamos até a concluir que a besta do Apocalipse poderia ser o míssil nuclear, porque diz que a poder na cabeça e na cauda, a gente achava a cabeça tem ogiva, na cauda está o jato, então deve ser a besta mesmo. E eu saía pregando para meus parentes, inclusive, para meus tios: olha, gente, temos que ficar preparados porque a besta do Apocalipse é o míssil nuclear. E aí os tios diziam assim para mim: você tinha que ser padre mesmo, você sabe tudo de Bíblia. Eu não sabia nada, mas eu queria muito saber. Aí, anos depois, esse jovem aí, Vanderlei, me faz essa pergunta: você quer conhecer o Apocalipse? Como eu queria. Mas eu tinha muito preconceito. Eu não suportava a ideia de que um crente viesse ensinar para um líder católico a Bíblia. Mas a curiosidade foi maior. E aí eu perguntei: como é que funciona esse estudo bíblico? Ele falou: eu vou à sua casa. Eu disse: não, minha casa você não vai. Me entrega então essas folhinhas aí que você tem, e eu vou estudar com a minha Bíblia católica, edições paulinas. Se estiver de acordo, eu aceito. Se não, acabamos por aqui esse estudo. E foi assim no começo. Eu levava para casa aquelas guias de estudo e passava ali algumas horas no meu quarto, sozinho, estudando a Bíblia com aquelas guias de estudo. Irmãos, eu me lembro muito bem até hoje, assim, com emoção, que eu sentia ali no meu quarto uma influência, assim, poderosa. Eu não sei explicar, mas a minha mente ia sendo aberta. Aquelas palavras, elas brilhavam na Bíblia, assim, com um poder que foi algo realmente maravilhoso. E eu que queria mostrar que o Vanderlei estava errado, tive que admitir muitas vezes que eu é que estava errado, que na verdade eu precisava aprender muito da Bíblia e mudar muita coisa na minha vida mesmo. Foram momentos muito especiais. Passei 3 anos praticamente estudando a Bíblia com o Vanderlei. Depois eu aceitei que ele fosse em minha casa, estudamos outros assuntos. Lembro também com emoção disso, porque muitas sextas-feiras à noite, para evitar que eu saísse de casa, para ir, quem sabe, a uma balada, ou sei lá o que, para algum lugar assim, o Vanderlei ia para minha casa e ficávamos até madrugada estudando a Bíblia. E sabe, irmãos, lá em Criciúma, no inverno, chega a fazer 0 grau, 1 grau. E quantas vezes ele pegava a bicicleta velha dele, saía de casa, pedalava lá uns 2, 3 quilômetros, com frio, chovendo ou não. Colocava na mochila dele a Bíblia, alguns livros, ia para minha casa e ficávamos ali estudando a Bíblia. Depois de madrugada ele ia para a casa dele. Foram 3 anos de perseverança comigo, que fui bastante teimoso, bastante vacilante, né? Eu, na verdade, tinha percebido que eu precisava me entregar a Cristo, que eu precisava mudar meu caminho, mas não era fácil. Eu era um líder na Igreja Católica. E abrir mão da influência, ceder. Alguns estavam dizendo que eu estava sofrendo lavagem cerebral, quando, na verdade, eu estava conhecendo coisas que eles nem imaginavam. Não foi fácil romper com tudo isso, né? E aí eu entendo que Deus permitiu que 3 coisas dramáticas acontecessem na minha vida para que eu finalmente tomasse a decisão final. A primeira, o Vanderlei, olha que não sei se ele teve noção do que fez, mas foi por Deus, né? Antes mesmo de eu ser batizado, ele já me convidou para ir com ele dar estudos bíblicos. E nós aí fazíamos trabalho missionário juntos, né? Eu acompanhava
Nós um dia escolhemos um bairro que ficava em uma montanha lá em Criciúma, numa elevação, e nós íamos a pé, né? Então era verão, bem quente, chegávamos ali todos assim suados, era bem trabalhoso, né? Mas também gratificante, né? Só que um dia nós resolvemos fazer uma pesquisa bíblica num bairro para conseguir interessados para estudar a Bíblia. Nós batemos em várias e várias portas, visitamos várias famílias e casas e ninguém aceitou, o que foi muito estranho, né? Aí na volta, nós nos sentamos numa pedra à beira do caminho e eu perguntei para o Vanderlei, o que aconteceu? Por que ninguém aceitou, né? A gente fez tudo certinho, batemos a porta, conversamos, fizemos a pesquisa. Ele me olhou nos olhos e disse assim, ele sempre foi muito direto, né? Você não sabe mesmo o que aconteceu? Como você quer pregar para as pessoas uma mensagem que você não vive ainda? Você ainda não guarda o sábado, você ainda usa bebidas alcoólicas. Como você pode querer pregar o que você não vive? E aquilo mexeu fundo, né? Foi uma punhalada, na verdade, né? E eu percebi que realmente eu estava sendo hipócrita de querer pregar para as pessoas uma coisa que eu não, algo que eu não estava vivendo ainda, né? A outra experiência aconteceu quando da minha formatura do curso de Química do ensino médio. A turma organizou uma festa, era uma sexta-feira à noite, eu já não bebia mais nessa ocasião, mas era uma sexta-feira à noite, e eu pedi então para minha mãe o carro do meu pai. Eu sempre pedia para o meu pai, eu não tinha nem carta de motorista ainda, mas ele deixava dar umas voltinhas de vez em quando ali pelo bairro e tal. Era um carro zero, o primeiro carro zero que meu pai comprou com muito esforço, era um Fiat Uno, 1989. E naquela noite eu pedi para minha mãe, meu pai não estava em casa, mãe, deixa eu ir com o carro lá para a festinha do meu curso, né, da festa de encerramento. Ela disse, olha, seu pai não está em casa, mas o pai sempre deixa. Aí eu peguei o carro e fui. Quando cheguei à festa, não tínhamos ali, faltava uma caixa de som para as músicas ali, enfim, né, e eu me dispus então a ir buscá-las. Ficava no outro lado da cidade, mas eu, feliz, né, com o carro ali, carro zero do meu pai, coloquei duas amigas no carro e fomos buscar as tais caixas de som. Numa curva do caminho, eu vi 4 faróis vindo na minha direção, ou seja, 2 carros alinhados, um ultrapassando o outro, e eu tinha pouquíssimo tempo para pensar. Havia um gramado na minha direita, uma árvore à frente, eu pensei, eu vou tirar o carro aqui para essa calçada de gramado, depois eu desvio da árvore e volto para a estrada. Na mente funciona tão bem, né, como no videogame, mas na prática a coisa não foi bem assim. Quando eu tirei o carro para o gramado, pisei no freio, ele escorregou. E não deu outra, bati na árvore. Carro zero do meu pai, eu só saí, abri a porta, perguntei se minhas amigas estavam bem, coloquei a mão ali, o braço no teto do carro, apoiei a cabeça sobre o braço, não me veio nenhum palavrão à mente, nada disso, eu só pensei assim, o que eu estou fazendo aqui no sábado do Senhor? Eu já sabia que era sábado. Deus já havia me protegido de várias situações assim, meio perigosas, né? E naquela noite ele permitiu que eu batesse o carro do meu pai para acordar para a vida. É claro que a festa acabou para mim, né? Tive que voltar para casa e comunicar para o meu pai que eu tinha feito. E a última experiência dramática foi uma decisão, uma escolha infeliz que eu fiz, né? Eu era viciado em algumas coisas, por exemplo, eu era viciado em histórias em quadrinhos de super-heróis, eu era viciado em carne, era sulista, né? Comia bastante carne, era viciado em cinema também. Programação de fim de semana era ir à missa e depois ao cinema. E eu pensei, eu não vou mais nesse negócio não, essa influência aqui não está sendo boa, eu vou assistir ao último filme agora como despedida. E olha que filme estava passando naquela noite, Ghost, do outro lado da vida, um filme espírita. Bem, terminado o filme, estava com meus amigos, né? E uma das minhas amigas ia para uma direção oposta ao que o grupo estava indo, e ela ia para casa sozinha, já era tarde da noite. E eu me dispus a levá-la em casa, para que ela não fosse sozinha. No caminho, ela começou a me contar de um fenômeno que estava acontecendo na casa dela. O pai estava falando com a voz da avó que já havia falecido. Ou seja, era uma possessão, na verdade, né? Só que ela pensava, a família pensava que era o espírito da avó morta tentando se comunicar. E eu sabia já que aquilo não era verdade. E eu pensei, o que é pior, né? Dizer que é o demônio que está usando o pai dela, o diabo,
ou que é a avó, né? Mas eu pensei, eu tenho que falar a verdade para ela. Então eu falei, comecei a falar do que eu tinha aprendido na Bíblia, que os mortos estão dormindo no pó da terra, que eles não têm participação nenhuma no mundo dos vivos, como diz lá em Eclesiastes capítulo 5, né? E que aquilo ali que estava acontecendo era certamente uma atuação do inimigo. Quando eu comecei a falar claramente para ela sobre esse assunto, eu vivi uma experiência que eu nunca tinha experimentado, como se uma mão pesada me pressionasse o peito e me tirasse o fôlego. Eu não conseguia mais falar, simplesmente. Mal conseguia respirar. Eu era um jovem de 18 anos, saudável, e nunca tinha tido nenhum problema respiratório, nada dessa natureza. Eu fiquei apavorado, eu suava frio, mesmo debaixo do meu blazer de lã no inverno. Quando chegamos em frente à casa dela, ela viu que eu estava pálido, não conseguia mais falar. Ela me convidou para entrar, para tomar um copo d'água. Eu falei que eu não queria, gesticulei, né, que não, eu queria ir para casa. Eu sentia como se lá naquela casa, na casa dela, alguma coisa fosse me destruir, né? Eu voltei para casa apavorado, entrei no meu quarto, me recriminei por ter escolhido morar no porão da minha casa, sozinho, e caí de joelhos ali chorando. Eu tinha entendido que havia lutado com o inimigo e só não tinha sido destruído por ele, porque Deus tinha me protegido mesmo assim. E eu pedi perdão para Deus, eu disse que eu realmente estava sendo um hipócrita, querendo ensinar as pessoas e não vivendo a mensagem que eu já conhecia. Eu já sabia a decisão que eu tinha que tomar. Eu senti paz, o medo passou, quer dizer, passou um pouco, né? Mesmo assim eu dormi de luz acesa naquela noite. Bom, ainda tem uma coisa que aconteceu. Olha que interessante, as últimas 3 missas a que eu assisti, e eu mais ia à missa agora porque minha mãe pegava no pé. Minha mãe ficava dizendo, olha, você tem que ir à missa, né? E ela ficava brava porque percebeu que eu estava indo mais para o lado dos crentes, né? Então, o que eu fazia? Nessa fase, eu ia ao culto adventista às 7 da noite, terminava o culto às 8, eu ia para a missa das 8, para depois levar para minha mãe o folheto lá da igreja católica para mostrar, mãe, eu fui à missa, tá? Por favor, não fica aí pegando no meu pé. Bem, as 3 últimas missas a que eu assisti. A antepenúltima, na antepenúltima o padre falou sobre a questão dos mortos, né? Justamente esse assunto, né? Que os mortos estão no céu, que nós temos que rezar pelos mortos e tudo mais. Eu fiquei muito contrariado. Penúltima missa, o padre falou sobre Maria, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, e que Maria é intercessora. Eu já sabia que o único intercessor é Jesus Cristo. Maria, por mais que tenha sido um ótimo, tremendo exemplo de cristã, ela não é nossa intercessora, Jesus é. E a última missa, irmãos, aqui eu assisti, o padre falou sobre o domingo como dia de repouso, como dia de guarda. Naquela missa minha mãe estava, e ela viu quando me levantei, saí da igreja e me assentei numa escadaria que havia lá fora, da Igreja Matriz São José em Criciúma, hoje é diocese. Eu olhei para o céu, noite estrelada, e eu pedi para Deus um sinal. Eu disse assim, Senhor, se tu queres mesmo que eu seja um adventista do 7º dia, porque eu não aguento mais ouvir essa mensagem equivocada que não está na Bíblia, eu te peço que faças com que aquela estrela para a qual eu estou olhando agora brilhe mais forte, como um sinal. Irmão, sabe o que aconteceu? Nada. Eu abaixei a cabeça envergonhado e eu disse para Deus, Senhor, me perdoa. Eu não preciso de sinal mais nenhum, eu já estou há 3 anos estudando a tua palavra. A tua palavra é o maior sinal de todos. A tua revelação, a verdade que liberta, é o maior sinal de todos. A tua encarnação, tudo o que está ali escrito é o maior sinal. E naquela noite eu decidi então que eu seria um adventista do 7º dia. E uma coisa, assim, uma lembrança muito feliz também foi que a minha mãe, que sempre me acordava para ir para a escola, ela estava sempre chorando, triste, porque ela queria que o filho fosse padre, e agora o filho estava virando um crente, né, como a gente dizia, né? Um dia eu falei assim, mãe, você quer saber por que eu estou mudando de ideia, de caminho? Ela falou assim, quero, mas só se você me mostrar. Eu não quero que aquele adventista lá venha aqui em casa. Ela tinha muita raiva do Vanderlei, claro que depois ela superou isso e hoje ela o ama, né? Aí eu disse, tá bom, mãe, eu posso estudar com você a Bíblia. E foi maravilhoso, irmãos. Meu primeiro estudo bíblico, eu ministrei aí essa foto da época, né? Eu dei estudo para minha mãe e para minha irmã mais nova, a Emanuela. E um ano depois do meu batismo, elas foram batizadas, né? Minhas primeiras
filhas espirituais. Foi algo maravilhoso. E eu decidi, com Deus, de nunca mais parar de dar estudo bíblico, de nunca mais deixar de partilhar a minha fé com as pessoas. E então, no dia 28 de dezembro de 1991, eu fui batizado lá na Igreja Central de Criciúma. 3 anos e poucos de luta, de resistência, finalmente eu me entreguei a Jesus e foi, sem dúvida nenhuma, a decisão mais importante da minha vida. Eu comparo essa e o meu casamento, duas das decisões mais importantes que eu já tomei, que têm implicações eternas, né? E nunca me arrependi dessa decisão. Inclusive, se eu estiver falando para alguém nesta noite, aqui na igreja de Newark, ou então para as pessoas que estão assistindo no Facebook da igreja, ou os que vão ver a gravação depois, se você não passou pelo santo batismo ainda nas águas, como Jesus foi, por favor, tome essa decisão. Não relute como eu relutei, não vale a pena. Uma vez que você reconheça Jesus como seu salvador pessoal, que você estude a Bíblia e perceba que ali está a verdade que liberta, entregue o coração para Jesus e peça o batismo. Com certeza vai ser algo libertador na sua vida. Depois me conte se não foi, tá bom? E então, no ano seguinte, poucos meses depois, na verdade, eu tive que mudar de cidade. Tem um detalhe interessante, né? Eu estava estudando naquele semestre anterior ao meu batismo, eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular, porque eu queria estudar na Universidade Federal de Santa Catarina, mas a concorrência era muito alta. E eu havia decidido cursar jornalismo. Eu queria ser um jornalista científico, alguma coisa assim. E era o quarto curso mais concorrido da universidade naquela época. Era medicina, direito, noturno e odonto, depois jornalismo. E eu sabia que eu tinha que estudar duro para passar no vestibular. Então, me matriculei num cursinho pré-vestibular, quem pagava era o meu pai, nessa época eu não trabalhava, estava dedicado só aos estudos. E na semana, irmãos, que eu decidi guardar o sábado, houve uma mudança na grade de matérias, né, nas disciplinas, no horário das disciplinas, e foram colocadas na sexta-feira à noite justamente aquelas em que eu tinha mais dificuldade, matemática e física. E eu pensei, isso só pode ser coisa do inimigo mesmo, para me desanimar, né, de guardar a lei de Deus. Mas, Senhor, eu te peço que me ajudes, me dê sabedoria, e assim eu fiz. Eu não fui mais às aulas de sexta-feira à noite. Sábado à tarde eram as aulas de inglês, perdi todas, mas eu pegava a apostila e estudava em casa, né? Pegava com os colegas a matéria dada, fiz a minha parte e entreguei nas mãos de Deus. Eu falei para Deus assim, Senhor, se eu reprovar e meu pai souber que a guarda do sábado estava envolvida nisso, vai ser muito ruim para mim. Por favor, me ajude. Detalhe, fiz o vestibular, pouco depois fui conferir a lista dos aprovados e estavam lá o meu nome e de uma colega de classe. E eu sabia que tinha colegas mais bem preparados do que eu e não passaram. Deus honrou a minha decisão. Deus é fiel. Deus nunca desampara aqueles que escolhem ser fiéis à sua vontade. Eu poderia ter reprovado? Poderia. E Deus continuaria sendo Deus, obviamente, né? Mas eu confiei no Senhor, pedi que Ele me desse essa bênção. E na sua soberania, Ele escolheu fazer isso. Então, passei 4 anos aí nesse campus, em Florianópolis, né, a Federal de Santa Catarina. E no meio do meu curso, mais ou menos, foi quando eu conheci a Débora, né? E ela mostrou no domingo a foto dessa igreja. Eu frequentava essa igreja às quartas-feiras e domingos, porque aos sábados eu sempre ia para Criciúma para dar uma atenção à minha mãe, à minha irmã, que eram recém-convertidas, né? Peguei muitas caronas na rodovia, porque eu não tinha recursos para ir de ônibus todo fim de semana. E essa é uma outra história que eu conto no livro e quem sabe um dia eu posso contar para vocês. Muitas aventuras, né, nas estradas, em caronas e pregações e evangelismos ali também. Era uma quarta-feira. Eu tinha pensado até em não ir ao culto aquela quarta-feira, porque eu tinha que entregar um trabalho no dia seguinte, um trabalho que ia me demandar muito tempo. E só que por isso que é bom você viver com pessoas cristãs, né? Eu morava numa pensão junto com outros amigos adventistas e eles me disseram assim: "Vamos à igreja sim. Você não vai perder o culto por causa disso. Depois você vira à noite aí, dá um jeito, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus." E eu pensei: você tem razão. Eu vou à igreja sim. Depois eu faço esse trabalho aqui. Aquela quarta-feira eu entrei, o culto já havia começado, a gente tomava um ônibus, atrasou um pouco. Quando eu entrei
nessa igreja, eu vi lá mais à frente, assim, no lado esquerdo da igreja, uma moça com lindos cabelos loiros, chegando até o banco, assim, né, da igreja. Por algum motivo, eu me senti atraído a sentar ali perto dela, né? Não sei que força misteriosa foi essa, mas eu sentei no banco logo atrás dela e eu percebi que era uma visita. Ela não era membro daquela igreja. E, na verdade, como a Débora contou no domingo, ela estava visitando mesmo, né, com uma amiga. Eu, como sempre fazia, né, sempre levava na minha Bíblia uns folhetos missionários, vou pregar para essa moça. Puxei um folhetinho da Bíblia e entreguei para ela. Quando ela virou para agradecer, eu confesso aos irmãos que eu não me lembro mais de quem pregou naquela noite, qual foi a mensagem, nada disso. Eu lembro que eu só pensava assim, eu preciso continuar pregando para essa moça no fim do culto. E assim aconteceu, né? Ficamos ali à porta, naquela porta ali, conversando. Conversamos tanto que o diácono teve que apagar a luz e fazer, né? Para a gente terminar a conversa. E percebi que tinha muita coisa em comum com a Débora. Ela também gosta de desenhar, de ler. Ela estava querendo retornar à igreja, né? Se você perdeu o testemunho dela de domingo, está no meu canal. Deus me amou, né? Eu postei no meu canal. E ela estava retornando para a igreja e eu, graças a Deus, pude ajudá-la também nesse processo. Foi um momento assim muito feliz, né? E aqui está uma foto da época quando nós começamos o namoro em 1994, né? Ali no bairro onde ela morava, né? No município de Palhoça, município vizinho de Palhoça. E aqui o Trapiche, né? Onde eu pedi a Débora em namoro em abril de 1994. Foi também um momento muito especial. Eu planejei tudo. Esse Trapiche foi construído por uma empresa de Criciúma, inclusive. Ela trabalhava no shopping, e aí eu ia pregar na igreja dos pais dela, e eu combinei de nós irmos a pé pela beira-mar, porque eu já tinha plano de, nesse dia aí, sobre esse Trapiche, pedi-la em namoro. E o namoro rendeu, né? 8 de dezembro de 1996, nós nos casamos ali, na igreja do bairro de Campinas, em São José, também na igreja de Florianópolis. Nós não tínhamos condições de ainda ter a nossa própria casa, mas já namorávamos fazia 3 anos, namoro e noivado, então nós começamos a nossa vida morando num quarto da casa do pai dela, do meu sogro, que nos acolheram lá. Eu dava algumas aulas de história ali na Escola Central de Florianópolis, mas eram poucas aulas, eu não ganhava o suficiente para que nós pudéssemos comprar uma casa e ter a nossa própria vida, né? Decidimos casar assim mesmo, enfrentar o que fosse juntos, né? Confiando de que Deus ia mostrar um caminho, porque eu não conseguia emprego na minha área de formação, comunicação, jornalismo, justamente por causa do sábado. Eu fiz entrevistas em vários jornais e quando chegava no ponto do sábado não tinha como prosseguir, né? Eles não aceitavam esse meu pedido. 2 anos e meio dando aulas na Escola Central de Florianópolis, eu estava assim já desanimado, né? Porque não era aquilo que eu tinha estudado para ser, né? Professor de história, eu era jornalista. Eu creio que Deus, para me animar um pouco mais, nos últimos 6 meses antes de eu ser chamado para a CPB, para a Casa Publicadora Brasileira, me chamaram para trabalhar na Rádio Novo Tempo, de Florianópolis, que ficava nesse prédiozinho aí na época, né? Era um prédio que em cima ficava a ADRA, Agência de Assistência Social da Igreja, e embaixo ficava então a Rádio Novo Tempo. Fiz parte da primeira equipe da rádio. E ali eu me realizei, porque eu fazia o jornal, apresentava um jornal diário com meu amigo Felipe Lemos, que hoje trabalha na divisão sul-americana. Foi uma fase assim bem gratificante, né? Um dia eu estava ali na rádio e o telefone... deixa eu contar mais um detalhe para vocês, antes de falar do telefonema. A Débora e eu tínhamos comprado na planta, no projeto, um apartamento, com o plano de, depois de construído, vendê-lo para ou irmos para o Chile, talvez cursar teologia, porque era mais barato lá, ou, quem sabe, enfim, ir para o NASP, talvez cursar teologia. Só que depois de 1 ano, eu direcionando todo o meu salário para essa construção, para essa obra, nós descobrimos que tinha sido um golpe, né? Nunca foi construído esse prédio, e eu perdi todo o meu salário de 1 ano nesse investimento, nesse empreendimento. Nessas horas você fica assim, muito triste, né? Senhor, por que isso, né? E até pensamentos legalistas às vezes vêm à nossa mente, né? Senhor, eu sou fiel nos dízimos,
eu sou missionário, por que que tu permites que isso aconteça comigo? Como se ser missionário ou ser dizimista fosse um salvo-conduto, né? Não vai acontecer nada de errado com você. Não, a gente está nesse mundo de pecado, sujeito aos problemas deste mundo, né? Mas eu fiquei muito triste. E eu pensei, será que futuro, né? Que futuro que eu tenho, né? O que me aguarda, né? Enfim, um dia eu estava então lá na redação da rádio e o telefone tocou. Era o pastor Rubens Lessa, saudoso pastor Rubens Lessa, já falecido, era o chefe da redação da Casa Publicadora Brasileira. Para vocês terem uma ideia, os irmãos aí dos Estados Unidos, a Igreja Adventista tem umas 60 editoras no mundo, né? E aqui na América do Sul temos duas, uma na Argentina e essa aqui no Brasil, que hoje é a maior editora adventista do mundo, a CPB. O telefone tocou, era o pastor Rubens Lessa, e ele me disse o seguinte, que ele tinha lá com ele o meu currículo, eu tinha mandado fazia já algum tempo, eu tinha até esquecido. Mandei para mandar, porque eu era muito jovem, recém-formado, não tinha... Eu achava que era sonhar demais, né? Pensar que um dia eu pudesse trabalhar como editor na CPB. 26 anos, sem formação teológica na época, enfim. Mas o pastor Rubens Essa disse que queria que eu fosse lá fazer uma entrevista de emprego. E fiquei assim, quase sem palavras, né? Eu liguei para a Débora, ela trabalhava de professora numa creche na época, eu disse, Débora, o que você acha de morar em Tatuí, interior de São Paulo, né? Onde fica a CPB, onde eu moro hoje. Hoje não, há 25 anos. Ela achou estranho, como assim? Que história é essa? Acabei de receber uma ligação do pastor Rubens Lessa para ir lá fazer uma entrevista. Semana seguinte, embarquei no ônibus para São Paulo, vim para o interior de São Paulo, aqui, Tatuí, desembarquei em frente à CPB, confesso a vocês que eu fiquei emocionado quando vi a logomarca, ali, o logotipo da CPB, porque eu era leitor voraz de tudo que a CPB né, fazia na época, né? E eu pensei, Senhor, será que tu queres mesmo que um dia eu venha trabalhar nesse lugar sagrado? Eu entrei na sala do pastor Lessa, cheio de livros, aquele homem, uma sumidade, né, um homem de Deus e um homem muito culto. Eu me senti uma formiguinha, né? E ali ele começou a fazer perguntas, me submeteu a uma prova e voltei para casa. Um mês se passou e eu achei que durante esse mês nenhuma resposta. Eu pensei, acho que foi bobagem mesmo da minha parte pensar que eu poderia ser um editor da CPB, né? Eu sonhei demais. Mas depois de um mês, o presidente da Associação Catarinense me ligou e disse, Michelson, aquele plano seu lá de CPB não deu certo, né? Mas eu percebi que alguma coisa na voz dele parece que ele estava brincando, né? Eu falei, pastor, você está brincando, né? Ele disse, estou brincando, pode arrumar as malas e ir para a CPB. Você está liberado para ir para lá. Bem, irmãos, 98, maio de 98, a minha vida com a Débora, posso dizer assim, que começou ali, né? Nós tínhamos a nossa casinha alugada agora, mas era o nosso cantinho, né? Agora eu estava realizando o meu sonho de trabalhar como um jornalista, e querem saber mais, irmãos, para ver como Deus é perfeito? Depois eu descobri que ele estava precisando de um editor para ocupar uma vaga que havia sido liberada por uma editora de livros didáticos. Ela tinha saído da função para ser gerente da área. E eles precisavam de um editor que fosse jornalista e com experiência em sala de aula, porque era para editar livros didáticos. Me digam, Deus não é perfeito? Eu tinha passado por isso, tinha dado aulas por 3 anos quase. Então aquilo me habilitou para ser chamado para a CPB. Se eu não tivesse essa experiência, eu não estaria aqui hoje, falando para vocês, possivelmente. Então, eu louvo a Deus e eu nunca reclamei de ter perdido aquele apartamento, de ter passado por aqueles 3 anos quase, né, dando aula, e quero deixar aqui um testemunho para os jovens também. Tudo o que você tiver que fazer, faça muito bem feito. Não é porque eu não gostava de dar aulas ou porque não era aquilo que eu tinha me preparado para ser, que eu ia fazer de forma desleixada. Eu procurei ser o melhor professor que eu pudesse ser. Fiz o meu melhor, com todo o carinho, todas as minhas forças. E é óbvio que quando ligaram da CPB para a escola onde eu trabalhava, perguntaram se eu era dedicado, se eu era competente, enfim, né? Essas coisas nos recomendam. Então, não importa a sua função, o seu trabalho, o seu cargo na igreja, o que vier à sua mão para fazer, faça com todas as suas forças, como para o Senhor, como diz a Bíblia. Capriche sempre. Que a sua marca pessoal seja sempre essa, de capricho, de cuidado,
de dedicação. E eu, então, estou trabalhando aqui na CPB há 25 anos, quase já, muito feliz por poder trabalhar para Deus o tempo todo. Eu nunca precisei dedicar a minha formação de jornalista para o mundo. Não é nenhum pecado isso também, né? Há muitos bons jornalistas que trabalham aí fora e se dedicam a Deus também, mas eu tive a graça de poder dedicar o meu talento, os meus talentos, a minha formação, meus conhecimentos na obra de Deus. Isso é um presente maravilhoso. Essa foto aqui, irmãos, a Débora nem sempre gosta de mostrar, mas ela tem um significado também, né? Aqui foi a nossa primeira semana em Tatuí. Nós não tínhamos mobília, não tínhamos sofá na sala, não tínhamos apenas uma geladeira, uma máquina de lavar que eu comprei porque vendia um Fusca, que eu tinha lá em Santa Catarina, uma cama que nos foi dada de presente, uma TV velha que meu pai tinha dado, está lá atrás, e uma cômoda. Basicamente é isso que nós tínhamos. A mesa era uma caixa de papelão que a gente colocava em cima da cama, e ali a gente fazia nosso jantar, nosso café da manhã. E a Débora está com essa carinha triste, porque ela estava sentindo saudade dos pais dela. Foi a primeira vez que ela foi viver, né, longe dos pais, dos amigos. Ela tinha um trabalho, ela tinha amigos, mas ela abriu mão de tudo isso para me seguir, para me acompanhar. E eu sou muito grato a Débora por isso, né? E foram, assim, alguns meses de tristeza. Ela chorava, ela sentia saudades, né? Éramos nós dois ali juntos, mas sabíamos que Deus ia cuidar de tudo, né? E Deus cuidou de tudo. Nós tivemos uma família maravilhosa, temos essa foto já um pouco antiga, né? Os filhos já cresceram um pouco, a minha filha mais velha está estudando já psicologia, lá em Santa Catarina, por sinal. A filha do meio, a Marcela, a mais velha é a Giovana, a Marcela é do meio, ela já tem 16 anos, terminando o ensino médio, e o Micael, que está ali nos meus ombros, ele tem 11 anos. Essa foto aqui foi no dia da minha ordenação ministerial, que está aqui. Irmãos, o filho que minha mãe queria que fosse padre, ela viu ser ordenado pastor. Nesse dia, eu me emocionei muito, especialmente quando eu vi a minha mãe, olhei nos olhos dela, e naquele olhar cruzado ali, né, que nós cruzamos um para o outro, eu tenho certeza que o nosso pensamento foi o mesmo. Deus é bom. Deus cumpriu a sua promessa e realizou o nosso desejo de outra forma, de uma forma muito mais especial. Esse dia ficou gravado na nossa história, 12 de março de 2016. Meu pai, agora falecido já, né, ele faleceu com a Covid, ele não era adventista, mas nesse dia ele estava lá. E ele se emocionou. Eu abracei a porta, ele estava emocionado. Tenho certeza de que ele se orgulhou do filho dele, né? E algumas vezes eu tive a chance de pregar para meu pai, inclusive na morte dele, pouco antes ali, eu estava do lado dele, na cama de hospital, e eu pude orar com meu pai, e ali eu vi meu pai entregar a vida, e eu tenho esperança de encontrá-lo de novo, em breve, quando Jesus voltar. Esse foi um dia memorável, e eu decidi dedicar mais uma vez a minha vida para Deus, a pregação do Evangelho, e no leito de morte do meu pai, eu renovei esse compromisso de pregar com todas as minhas forças até a volta de Jesus, porque eu quero um dia, como essa pintura aqui do meu amigo João Luiz Cardoso, né? Ela expressa, eu quero um dia estar diante de Cristo, de Jesus, e apresentar a minha família para Ele. E dizer, Senhor, aqui estão os meus filhos, aqui estamos nós, a minha esposa e eu quero reencontrar meu pai, quero ter ali a minha mãe, minhas irmãs, todos os meus familiares, e as pessoas que Deus me permitir levar para Cristo também, aos pés de Jesus, eu quero encontrá-las nesse grande dia. Eu quero reler para vocês aqui um texto que a Débora também leu no domingo, que para nós é muito especial. 1 Crônicas 17, 26 e 27, que diz assim: Ó Senhor, Tu és Deus, por Tua bondade, abençoa a família do Teu servo, para que ela continue para sempre na Tua presença. Pois o que Tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Amém. E esse texto aqui eu quero que você leve com você no restante dessa semana, e aquela promessa linda que aparece lá em Jeremias 29, 11, né? Eu sei os planos que tenho para você, né? Planos de bem e não de mal, de fazer com que você prospere, de que você
tenha uma esperança, você entenda que a vida eterna te aguarda. É isso que Deus quer para nós, irmãos. É isso que eu tenho experimentado em minha vida, a Débora também. E eu louvo a Deus, porque Ele me deu uma esperança, Ele me deu uma missão, Ele me deu uma esposa maravilhosa, Ele me deu uma família espiritual. Pode estar separada por 10.000 quilômetros, mas vocês são a minha família. É uma família mundial. E eu louvo a Deus por tudo isso. E espero que esse testemunho tenha ajudado vocês a ter a fé reafirmada. Peço que orem por mim, orem para o nosso ministério, estarei orando por vocês também. Já estão no nosso coração, né? Essa igreja querida. Oro pela Vivian, pelo pastor Pablo, pelo pastor Daniel, para que eles possam pastorear esse rebanho especial e apresentá-los também a Cristo quando Ele voltar. Vamos orar? Peço que fechem os olhos para que nós possamos então fazer essa oração. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque teus planos são maravilhosos, porque nem sempre conseguimos entender aquilo que acontece em nossa vida. Mas como diz Ellen White, um dia vamos olhar para trás e perceber que em tudo tu estiveste ali, Senhor, conduzindo, guiando, orientando e até reprovando muitas vezes, para que nós pudéssemos chegar até a Canaã Celestial. Bom Deus, abençoa a igreja de Newark, que eles possam ser missionários também, voluntários ou de tempo integral, não importa, mas que se dediquem à pregação do evangelho ali naquela localidade onde foram plantados. Nós possamos avançar com a nossa missão, cuidando de nossa família, de nossa igreja, das pessoas com quem entramos em contato, compartilhando a esperança que arde em nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, um bom restante de semana. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.